internautas do portal WebTerra. Estamos aqui com a referência e o campeão de votos do norte de Minas, cidade de Montes Claros. Eu acho que foi uma eleição que marcou história aqui no norte de Minas. O nosso prefeito eleito, Guilherme Guimarães, que está aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a eleição, sobre o sucesso das eleições e, claro, a perspectiva para o futuro da administração em Montes Claros. Guilherme, seja bem-vindo ao portal WebTerra. Muito obrigado, André. Parabéns pelo trabalho e agradecemos a todos que votaram na nossa chapa, eu e Otávio. Foi muito gratificante participar dessa campanha, uma campanha alegre, uma campanha propositiva, uma campanha que a gente mostrou as propostas da continuidade com melhorias do prefeito Humberto Soto. E agradecemos a cada um de vocês. E lembrar que vamos governar para toda Montes Claros, independente do voto, porque sabemos que no processo democrático a escolha é livre e isso que é importante. Nós somos republicanos nesse sentido, mas é aqui agradecer ao WebTerra por essa oportunidade. Não é a primeira vez que eu venho aqui, eu fico muito satisfeito de estar conversando com o André, uma pessoa tão competente, uma pessoa tão dedicada e visionária para a nossa cidade, para o esporte, por isso que agradecemos esse convite, André. Eu te agradeço. Mas vamos falar aqui, ó, 151.240 votos. Isso é histórico, hein? Acho que te dá uma satisfação muito grande pelo trabalho prestado, pela história da administração nesses quase 8 anos. E, claro, o efeito do trabalho sendo reconhecido pela população. E esse sentimento de ter essa votação expressiva que marca a história da política em Montes Claros. É verdade. Humildemente, a gente agradece a cada uma das pessoas. A gente não pode ficar com soberba desse assunto. Isso é Deus que proporciona, mas como você falou, André, isso é uma colheita. Nós plantamos ao longo de 8 anos, além da minha vida profissional na universidade, como engenheiro, isso foi sendo uma construção ao longo do tempo. E os 8 anos com o prefeito Humberto Soto, onde eu participei efetivamente de todas as ações e todos os projetos, né, sendo na área da educação, seja na área da saúde, seja na área da infraestrutura, seja na área do esporte, no apoio a essas estruturas, acabou que me proporcionou ter uma capacidade melhor de entendimento das pessoas, de entendimento da cidade, de conhecer cada ponto de Montes Claros, de ao voltar nesses locais, seja na Vila Itatiaia, seja no Campo Firme, seja no Residencial Vitória, seja na Mauricéia, seja no centro de Montes Claros, seja no bairro Todos Santos, seja no Santos Reis, ou seja, essa oportunidade de estar voltando para verificar qual que foi o impacto, a transformação dessas obras nas pessoas. Isso demonstrou que a gente estava no caminho certo e as pessoas querem essa continuidade. É lógico, com avanço, sabemos que 8 anos não dá para fazer tudo que a gente imagina. Muitos anos, muitas lacunas. Muitas lacunas e nem recurso suficiente tem para isso. Mas nós percebemos que houve uma melhoria significativa. Então isso que foi importante ao longo dessa campanha. É uma campanha muito propositiva, com muita alegria e muito importante. Os apoiadores, eles se empenharam ao máximo, eles ficaram mais empolgados do que a gente mesmo, ou seja, eles viviam essa campanha porque sabia que ali também tinha a participação de cada um, que eles sabiam que onde que eles estavam indo, o pessoal da saúde sabia que o que tinha feito da educação, do esporte, da infraestrutura, eles estavam defendendo um projeto. E por isso que foi muito fácil de caminhar pela cidade, respeitando os nossos adversários, os nossos concorrentes, que lembrando, a eleição acabou, agora é todos, né, a favor de Montes Claros, não ter retaliação, não tem nenhum tipo de mágoa, né, porque a gente tem que ter o coração aberto para dizer que havia um processo, né. Nós só não concordamos que os fins justificam os meios, porque senão aí vira uma terra sem lei e a gente entende que isso não poderia acontecer. Mas, e o foco é a população, né, Guilherme? O foco sempre é a população. E o foco é a harmonia, né? Às vezes, assim, a população tem que estar percebendo que as lideranças elas podem discutir ideias, mas não discutir na base de uma baixaria que a gente não participaria nunca de umas questões dessa. Uma questão importante, eu falo que historicamente, e eu acho que a administração do prefeito Humberto Soto, juntamente com você, né, nesse segundo mandato, essa relação entre o prefeito e o vice, né? Vocês demonstraram harmonia, tanto que culminou num resultado agora na opção. Isso é muito bacana, porque historicamente as administrações anteriores sempre teve uma distância, né, entre o prefeito e o vice. Então vocês demonstraram que é possível trabalhar juntos, você e o prefeito Humberto Soto, e agora eu acho que essa harmonia também vai se repetir com a parceria com o Otávio nessa administração que vem no ano 2025. Sem dúvida, o Otávio é um grande amigo, uma pessoa honesta, correta, direita, né? E aí a grande questão foi essa, eu sabia o meu lugar, fui eleito como vice-prefeito, com muita honra,
O prefeito me convidou, sabia da importância de ter uma pessoa que, caso ele não estivesse na prefeitura, por algum motivo, por umas férias ou por alguma necessidade especial, ele teria alguém ali da sua confiança, da sua fidelidade. E a gente tem esse respeito. Eu sei muito bem o meu local de trabalho, qual que é a minha posição naquele momento. Ter esse entendimento é importante, né, Guilherme? Claro, porque essa é a questão hierárquica, né? Então, e aí é a fidelidade e o respeito. A gente tem que respeitar. A regra é muito clara. As pessoas votam no prefeito. E aí eu sabia disso. Então, e essa confiança é que fez com que o prefeito optasse por meu nome, não que o outro anterior ele não tivesse a confiança. Mas quando ele me escolheu e falou lá, ele gostaria muito que, se eventualmente ele precisasse se ausentar, né, ou precisasse ficar mais em casa, embora trabalhando, eu poderia despachar para ele, respeitando o seu poder, a sua autoridade. Isso que aumentou a nossa ligação, o nosso respeito, e foi natural. Tanto que, ao final, as pessoas já interpretavam muito essa gestão compartilhada de nós dois. Mas eu sempre respeitei a palavra do prefeito Humberto Soto até hoje. E quero muito que ele continue também como conselheiro, porque ele fez uma transformação, uma cidade desacreditada, que mudou o conceito de Montes Claros para todos. E foi muito fácil, né? É só ter um respeito às pessoas, honestidade, não se utilizar dos recursos públicos, né? Porque isso é uma tragédia para todos. E eticamente, moralmente, a gente não teria nem condição. Então, essa ligação com o prefeito Humberto Soto, e quando ele me convidou, eu nem era afiliado a partido político. Então, fui com muito honrado, né? E nem havia esse compromisso de indicar para prefeito, porque não era esse momento, né? E ao tempo ele foi entendendo isso e a população entendeu dessa forma. Então, essa fidelidade que a gente tem que ter com todas as pessoas, a gente tem que ter um contrato social com as pessoas. E isso que é o fundamental, né? Não basta um papel escrito. Você tem olho no olho, respeito, a dignidade. E isso foi sendo construído com o prefeito Humberto Soto. Por isso que nada do que fizemos, nada foi sem ele saber. Tudo que a gente passou, tudo que a gente decidiu, a gente escutou o prefeito Humberto Soto, porque a autoridade é dele. Quem teve os 187 mil votos foi o prefeito Humberto Soto. É lógico que eu estava junto com a chapa dele. Mas a gente não vota no vice, embora o vice esteja presente. E seja fundamental essa harmonia. As pessoas escolhem o candidato a prefeito. Não, o prefeito Humberto Soto, eu acho que marcou essa história. Eu acho que... Vamos falar em encerrar a carreira, não, né? Tem muita... Quem sabe ainda, pode tentar uma coisa, mas assim, é um cara que entregou muito ao longo da sua história, ao longo da sua vida. E deve ter uma satisfação muito grande, né? De estar à frente da prefeitura da sua cidade e ter feito uma gestão aprovada por praticamente todos, toda a população, independentemente de partido. E claro que demonstra a força do trabalho de vocês em conjunto. E falando já do Otávio também, eu acompanhei um pouco assim, a harmonia da fala, do diálogo, da interlocução que vocês têm. Eu acho que foi um acerto essa dobradinha, pensando no futuro, pensando na estrutura, pensando na continuidade desse trabalho e, claro, pensando em evoluir todos os pontos. Então, acho que foi um ponto certo e essa dupla aí, claro, capitaneada por você como prefeito, com certeza vai dar bons frutos à cidade de Montes Claros. Aí eu vou agora entrar, acho que num ponto que as pessoas ficaram... A internet é danada, né, Guilherme? Mas falar um pouquinho, assim, que foi uma escolha, e a gente via isso, acompanhando sua rede social, acompanhando toda a comunicação que a sua campanha fazia, mas você optou em não ir nos debates, né? Mas ao mesmo tempo não estava no debate, mas estava lá na ponta, estava lá no bairro, estava onde tinha as demandas, escutando as pessoas. Fala um pouquinho dessa estratégia, uma definição, uma decisão que vocês tomaram, de não estar naquele momento lá discutindo, que o foco é discutir propostas, né? Mas você estava lá na ponta buscando informação, buscando escutar a população. Fala um pouquinho dessa decisão para a gente. Pois é, André. Na verdade, a gente percebeu que as campanhas políticas estão muito raivosas. As pessoas estão com ódio no coração. As pessoas estão muito brigando, que é aquela questão, os fins justificam os meios. E está errado isso. Então, desde o começo, conversando com as pessoas que mais relacionadas com a gente na campanha, aquele núcleo mais próximo, nós percebemos que no país houve uma distorção da questão do debate. O debate deixou de ser de ideias, ficou um debate pessoal, de uma briga pessoal. E como professor que sou, e você também é professor, qual que é a maior decepção do aluno? É ver um professor mudando as suas características, brigando lá, xingando um oponente, quebrando uma cadeira em cima do outro,
Né? Ou seja, São Paulo ficou na história, ficou né? nessa história. Então, assim, a gente foi avaliando até que ponto que valia a pena você ir para um ringue de guerra e se a gente está pregando a paz, pregando a harmonia. E nós fomos amadurecendo mais essa questão na medida que a gente conversava com as pessoas, ia nos bairros, conversava de porta em porta, as pessoas abriam as portas. E a gente percebeu que não precisava efetivamente usar esse canal de comunicação, que é muito importante. A InterTV é fundamental, a Rádio Itatiaia é muito importante, a Gazeta, todos esses meios de comunicação são muito importantes. Nós acreditamos muito na liberdade de imprensa, na imprensa livre, mas nós percebemos que os nossos concorrentes eles estavam com outros princípios. E a gente não gostaria que numa reunião dessa, num debate dessa, ofendesse o prefeito Humberto Soto, xingasse o prefeito Humberto Soto. E a gente sabe que muitas vezes essas questões mudam até a nossa característica, né? Ou seja, e a gente não queria fazer isso. E nós fomos avaliando e eu acho que foi assertivo. Já que nós não fomos em nenhum, e o último, penúltimo, foi do Rádio Itatiaia, um rádio tão importante, a gente gosta tanto. Aí nós percebemos que não seria justo a gente dar um privilégio, embora a nossa InterTV é um canal fundamental para divulgar nossa cidade, nós gostamos muito dela, sabemos da importância dela, não seria justo escolher só uma. Né? E aí nós fizemos essa opção. E assim, é lógico que as pessoas falavam assim, mas nenhum prefeito nunca foi eleito sem participar de um debate. Eu falei, olha, mas os debates anteriormente, a gente percebia uma discussão mais de ideias, alguma coisa assim, mesmo tendo essas questões. E vimos que foi totalmente desvirtuado o processo do debate. E os concorrentes estavam muito raivosos, né? Não sei porquê, né? Então eles deveriam estar... E na verdade foi uma repetição de debates, todos eles, falando de assuntos que a população já sabia o que a gente pensava. Sobre o restaurante popular as pessoas sabiam o que a gente pensava. Sobre a saúde as pessoas sabiam o que a gente pensava. Ou seja, todas essas questões. O que levaria alguém a ter uma dúvida nesse sentido? E percebemos que depois do debate, na conversa que a gente teve com a população, as pessoas falaram assim, Guilherme, ainda bem que você não foi, porque não acrescentou nada, foi um desgaste, as pessoas estavam armadas para falar mal do prefeito, essa coisa toda. E, ao contrário, na verdade, a gente foi monitorando, então, nos últimos dias, aumentou até 1 ou 2% a partir de não ir, porque mostrou a característica de cada candidato. E aí a gente percebeu, é lógico que se fosse, tanto que nas sabatinas, eu participei de todas na InterTV, na Itatiaia, no Gazeta, porque era uma coisa mais propositiva. E a pior coisa do mundo é a população perceber que quem vai governar vai ser alguém que vai xingar um outro, vai brigar um outro. Ou seja, a gente tem que ter a sabedoria, a tranquilidade, a racionalidade de pacificar a nossa sociedade e não criar um clima de guerra. Por isso que nós optamos. E graças a Deus, né, a população entendeu isso. E eu acredito, toda a mídia vai repensar, tanto que em São Paulo eles fizeram um debate com aqueles equipamentos para avaliar a entrada de armas no debate. Sim. Então, que ponto que chegou? Olha o ponto que chegou, ou seja, e a gente entende que isso ultrapassa qualquer limite do bom senso entre as pessoas civilizadas, racionais. É nesse sentido que a gente fez essa opção. Não, totalmente compreensível. Um ponto importante, eu acho que a população fica curiosa, né? Na verdade. Claro que a campanha, como você falou, tem os momentos lá de falas, ataques, e tem a continuidade, como você falou, ser pacífico, ter esse jeito republicano de agregar agora as pessoas pós o processo eleitoral. Mas claro que tem estruturas, tem alguns candidatos que participam de algumas estruturas que prestam algum tipo de serviço à sociedade, né? Então, no caso, hoje, teve 2 candidatos, o próprio Maurício, que tem uma relação com a Santa Casa, e o Rui Muniz com o Mário Ribeiro. Essa relação da prefeitura com essas estruturas vai continuar focando, claro, no bem comum da população, né? Como é que você enxerga isso pós-eleição? Não, eu acho que como eu falei anteriormente, a eleição acabou. Nós temos que saber que os hospitais são importantes, tanto o Haroldo Tourinho, quanto o Dilson, quanto o Hospital das Clínicas, quanto a Santa Casa. Nós não podemos abrir mão desses hospitais, dos profissionais que estão lá, que não tem nada a ver com a diretoria, com a ideia de utilizar a saúde como palanque, né? Então, o que nós entendemos, e aí o próprio Ministério Público ficará mais atento a partir de agora, de saber que ali é recurso público, toda cirurgia que é feita vem do SUS,
E nós somos republicanos, o que a gente interessa é a população. E sabíamos já, sabe, desde um ano, que está sendo utilizado politicamente essas questões. Mas a gente, não é novidade para ninguém, né? Não é novidade, só que a gente não poderia deixar de investir, por exemplo. A gente sabia do desejo do então responsável por um grande hospital dessa questão, mas nós investimos 1 milhão para fazer as CTIs pediátricas, né? Só que, infelizmente, o hospital não fez, por um motivo ou outro, e eu tive até que conversar até com o nosso arcebispo por falar da importância que o recurso chegou lá, para ele intervir diretamente nisso e colocar os leitos, porque a gente não pode fazer deixar uma vida a ser arriscada por um desejo próprio, por uma vontade, ou seja, os fins não justificam os meios. Então, nós entendemos que continuará assim, mas daqui para frente, e o projeto já está praticamente pronto, nós vamos construir o Hospital Municipal, que não é o Hospital do Trauma. O Hospital do Trauma é um hospital caro, com 500 leitos, um valor, e também de natureza privada, porque ele é muito caro. Então, a gente torce muito ou para a Santa Casa, ou para qualquer hospital, implantar o Hospital do Trauma. Mas, no terreno que a Prefeitura doou em gestões anteriores ao Hospital do Trauma, nós projetamos o Hospital Municipal, um hospital de 150 leitos, já discutido efetivamente com o nosso grande secretário de saúde, o doutor Fábio Bachelet, com o governador Zema, com o nosso vice-governador, professor Matheus. Será uma parceria entre o governo do estado e a Prefeitura de Montes Claros, com 150 leitos, 10 salas pediátricas, cirúrgicas, né, Guilherme? Com capacidade, né? E isso aí será fundamental, porque ele complementará, André, aquilo que a gente precisa. E ele será um salvaguarda. Eventualmente, a gente sabe que nem todos os procedimentos são rentáveis para os hospitais privados, e todos são privados. Nós não temos nenhum problema com nenhum hospital. Vimos o tanto que o Dilson melhorou seu potencial. Muito bom o Dilson. O Haroldo Torinho também já avançou muito. E o Hospital das Clínicas, por ser um hospital escola, ele tem características bem especiais. E a Santa Casa é um grande hospital, um hospital de referência, e sabemos da importância. Mas esse hospital ele será para aquele momento que ninguém quer fazer uma cirurgia. Uma cirurgia de vesícula, muitas vezes é barato, e eles não fazem mesmo. Tem interesse, né? E a gente faz o extrateto. E quando faz o extrateto, garantindo um valor adicional, não chega no médico, não chega no enfermeiro, não chega em técnico de assistência, não chega no administrativo. Porque é uma empresa, e a gente respeita, ninguém faz uma intervenção numa empresa. E esse hospital garantirá isso. Nós vamos ter, olha, se vai pagar X para aquele procedimento, está lá. Eu sou engenheiro, eu sei muito bem o que é uma planilha de cálculo, né? Olha, o que é o procedimento, o que é os materiais cirúrgicos, o que é o medicamento, o que é a hora do médico, o que é a hora do enfermeiro, de tal forma que isso vai virar uma referência até para a empresa saber que ele tem que dar um tratamento justo aos médicos, a todos, aos enfermeiros, aos técnicos, né, de enfermagem, todos que participam do processo. Então, esse hospital não é para ser competição, para competir com eles, é para complementar, e o município tem uma salvaguarda. Apareceu uma questão grave que os outros hospitais, ou por falta de especialidade, ou por não ter essas características, falam. Eu tenho uma certa experiência, eu era muito pequeno, meu pai fez 2 hospitais em Montes Claros. Ele construiu o Hospital São Vicente, que virou Haroldo Torinho, e ele era médico, né? E construiu também o São Lucas, que virou o Dilson de Quadros. Então, o Dilson Godinho. Sim. Então, a gente tem desde o primeiro momento, a gente vem conversando isso com o prefeito Humberto Soto, mas sabemos que é uma dificuldade por causa da lei de responsabilidade fiscal. A gestão pública desses empreendimentos, ela exige alguns cuidados especiais, mas a gente está no ritmo de implantá-lo e compartilhar com os outros hospitais, mas seremos republicanos. Aqueles hospitais que garantem o trabalho para atender a população, é lógico que a gente vai aproveitar da mesma forma. É importante esse esclarecimento aí. Agora eu vou entrar mais especificamente também onde você atuou bem forte nesses 2 mandatos anteriores e, claro, agora liderando a prefeitura. A infraestrutura, se trabalhou muito nesses últimos quase 8 anos aí. A gente vê a evolução, eu mesmo que recebo várias pessoas de fora assim, pessoas que tinham anos que não vinham em Montes Claros, até assusta, né? Graças a Deus, desde o aeroporto que melhorou sua estética para receber as pessoas, as vias. E tem essas grandes obras que estão sendo feitas aí, né? Porque são inúmeras. Tem ainda você falou na campanha, claro, só para repetir aqui, quais os pontos principais ainda que você vê que tem que atacar na infraestrutura de Montes Claros? Pensando
dessa cidade do futuro, né? Pensando daqui 10, 20, 30 anos, essa potência que vai virar essa cidade de Montes Claros, as pessoas não têm noção do potencial, né? De todo o trabalho que é feito, desde o público ao privado, com indústrias, com grandes empresas. Qual ponto você enxerga, assim, especificamente, que vai mudar realmente de patamar a nossa cidade no ponto da infraestrutura? Bom, a cidade ela é um cartão de visita para quem chega aqui. Ninguém virá aqui investir se tiver uma cidade cheia de buracos, com vários problemas. Então, a primeira coisa foi consertar a cidade naqueles aspectos mais estéticos fundamentais. Então, só de recapeamento foram quase 200 quilômetros de recapeamento, que além de melhorar a estética, reduz os gastos de manutenção, mas também preserva vidas. Quantos eu encontro muito com os grandes trabalhadores e os mototaxistas, o pessoal do Uber, falam: olha, Guilherme, eu reduzi muito a minha manutenção, minha coluna está muito melhor, ou seja, há acidentes, né? Acidentes, então, ou seja, isso há um impacto direto. Outro aspecto, aquelas avenidas começadas na época do Mário Ribeiro, do Jairo e do Atos, que ficaram abandonadas esse tempo todo, nós concluímos todas, que era um projeto anterior até deles todos, era um plano ainda do Toninho Rebelo, que as pessoas foram fazendo a uma parte, mas todos com investimentos externos. O prefeito Humberto Souto fez um esforço maior. Nós, em 17 e 18, ficamos por conta de fazer projetos, elaborar projetos, viabilizar, porque tinha muito lixo jogado, uma situação inadequada. E aí conseguimos concluir esses grandes corredores. A Avenida do Melancias, do Bicano, do Pai João, da Vicente Guimarães. Mas entendíamos que precisávamos de arejar mais a cidade. As vias são igual artérias e veias. Se elas não estiverem fluindo, a cidade vai acabar morrendo por falta de circulação. Então, com isso, nós fomos criando avenidas novas e criando corredores novos. Então, e a partir disso, fizemos uma ponte ali no final do Melancias, que não estava previsto, criando um corredor leste. Estamos fazendo agora a João 23, uma obra muito importante, que ela vai conectar com Renascença, garantindo um novo sistema viário. Já concluímos o projeto, está em licitação, de um corredor que sai da Osmane Barbosa e chega na Magalhães Pinto, passando pelo Alcides Rabelo. Já começamos uma avenida interna do Ibituruna para interligar futuramente nas terras alfas, ali na região daqueles condomínios, mas também na região do Morada do Sol e do Major Prates. Estamos desapropriando alguns terrenos lá na região do Major Prates para criar um grande corredor ali viário para chegar na UPA com maior velocidade. Então, essas são ações, e sabemos que precisamos de fazer mais. Já fizemos quase 4 ou 5 pontes, já estamos fazendo mais 7 pontes, que Montes Claros as pessoas muitas vezes não percebem, mas ela é cortada por vários córregos: Bicano, Sintra, Vargem Grande, o córrego Vieiras, o próprio Pai João. E aí, muitas vezes, essa falta de conectividade de um lado para o outro tem problemas, né? Então, agora, recentemente, fizemos uma ponte ali ligando o Santo Antônio no Jardim Olímpico, melhorou a acessibilidade. Acabamos de fazer uma região do Belvedere, no Delfino, criamos outra área de circulação, outra área de desenvolvimento. Ou seja, a gente percebe que toda vez que a gente cria uma área de desenvolvimento, o comércio melhora, aí é um supermercado, aí é uma loja, aí é uma questão nesse sentido. Então, e isso gera receitas para novos investimentos. Então, a gente entende na economia circular e, sobretudo, no círculo virtuoso. E é isso que é importante. Sabemos que as rodovias rurais modificou muito. Estamos fazendo agora uma rodovia nova que liga a BR-135 na região de Pedra Preta, que tá bem na expectativa boa. Só agora nós estamos fazendo umas 80 vias internas nas comunidades rurais: Periperi, São Pedro, Marcela, Camela, Buriti do Campo Santo, Calhau, São João da Vereda, Morro Vermelho, porque a gente está criando outras centralidades do desenvolvimento. Então, com essa austeridade do prefeito, com a responsabilidade do planejamento, entendendo que toda vez que você faz um planejamento, ele retorna, a gente está percebendo que hoje as empresas que estão construindo em Montes Claros, elas perceberam que você pode fazer obras, né, em determinados locais, prédios, que as pessoas conseguem deslocar em menos de 10 minutos até o seu trabalho. Com isso, lugares que eram pouco valorizados, hoje valorizou muito. E as pessoas estão percebendo isso. E na medida que valoriza, há mais uma rentabilidade, uma lucratividade para a empresa privada, garantindo esses aspectos. Então, a gente percebeu que essa nova Montes Claros, conseguimos
com muito esforço, com viagem em São Paulo, viagem no governador, para fazer aquela mudança do anel rodoviário, que passava dentro da cidade, ele está passando para fora. Articulamos com o Exército, porque não podia desapropriar o terreno, articulamos para o governo do Estado fazer uma compensação, e agora já estamos finalizando o novo traçado do Anel Norte, que sai da Estrada da Produção e vai até a BR-135. Então, com a visão estratégica, com a visão de futuro, nós afastando bastante o anel rodoviário, de tal forma que vai ter muito espaço para os bairros crescerem, para evitar que ele fique dentro da cidade. Então, a expectativa é com o Anel Norte, com a rodovia que liga Brasília a Montes Claros, reduzindo em quase 200 quilômetros a distância, nós vamos triplicar o número de veículos que vão passar por Montes Claros. Região do Pará, da região de Brasília, da região de Goiás, eles vão optar por passar por aqui para chegar no Nordeste. Então, isso nós estamos preparando Montes Claros para o futuro. Com certeza. Outro ponto importante, Guilherme, eu acho que são as relações políticas, né? Um grande apoiador da sua campanha, o delegado Marcelo Freitas. Tem aproveitado aos parabéns, Marcelo, pelo sucesso, né? Da região como um todo, não só em Montes Claros, mas pelo trabalho e o sucesso que obteve nessas eleições. Essa relação para ter mais pontos de apoio, ter mais recursos. Como vai ser a administração com essa relação? Até vi, acho que um vídeo, o próprio deputado Paulo Guedes foi candidato falando que está à disposição da administração. Tem que saber, né? Se é o discurso ou se é na prática. Como vai ser essa relação? Como você pensa a relação com os deputados, tanto estaduais quanto federais? Claro, também buscar a nível estadual e federal, como você já falou, já tem esse diálogo com o governo Zema, e é claro, é nítido e notório essa relação do governo com a administração ao longo dos anos. Mas como vai ser o Guilherme nessa relação direta com os deputados, principalmente da região? Pois é, André, é importante dizer que o prefeito ele é impessoal, né? Ele é apartidário na medida que ele assume a prefeitura. Mas não tenho dúvida, o apoio do deputado Marcelo, do deputado Arlen, do deputado Gil, do deputado Oscar, né, referendando o meu nome, é uma coisa muito importante, né? Nós temos que fortalecer o Norte de Minas, fortalecer os nossos deputados. O Tadeuzinho, da mesma forma, sabemos da questão dele, que é mais delicada, no sentido de que ele é um grande representante nosso, presidente da Assembleia, mas nós temos um compromisso de trabalhar junto com esses nossos deputados. Foi fundamental o apoio deles, e o deputado Marcelo ele se empenhou muito. Primeiro, ele é presidente do partido e uma pessoa que nos ajuda muito. Hoje eu diria que para Montes Claros, com relação a recursos federais, só vem o deputado Marcelo. Sabemos de outros deputados federais que têm voto na região, mas acabou que eles têm outras bases. E muitas vezes as pessoas acham que tem que investir nas suas bases por causa da questão eleitoral, e a gente não entra nesse aspecto. Montes Claros ela tem hoje uma autonomia. O orçamento do ano que vem será 2 bilhões e 400. Faremos muito, mas nós não podemos deixar de ter o apoio do deputado Marcelo, deputado Arlen, deputado Gil, deputado Oscar, deputado Tadeuzinho, ou qualquer deputado que queira investir na população de Montes Claros. Lembra que uma pessoa que tem aqui 2, 3 mil votos, ele tem um compromisso com a região, né? Não pode ser assim, eu pego os votos e vou embora. Infelizmente, Montes Claros deixou de ser uma referência regional. O prefeito de Montes Claros ele tem que trabalhar para a região. As pessoas têm que entender que o prefeito de Montes Claros ele tem que pensar em Janaúba, ele tem que pensar em Salinas, ele tem que pensar em Montalvânia, ele tem que pensar em Juramento, ele tem que pensar em todos, porque aqui é a referência. Então, a ideia é de construir uma liderança regional. Uma liderança para defender lá a mineração, lá na região de Gromogol, defender o café lá em Joaquim Felício, defender o café em Gromogol lá em Patis, defender a BR-251 para toda a região, defender a questão do Rio São Francisco lá em Janaúba, em Januário, melhor dizendo, ou em Pirapora. Nós temos que saber que aqui nós temos quase 500 mil eleitores, mais uma população flutuante, mais 500 mil. Então, Montes Claros foi construída pelas pessoas que vieram para cá. Então, tanto que de forma muito humilde e de responsabilidade, quando passava ali na Praça Honorato Alves, você tinha centenas de pessoas sem nenhuma dignidade. Um idoso que precisava ir no banheiro, uma senhora que precisava trocar uma fralda de uma criança. E eu falava assim, gente, é um absurdo. E é lógico, todas as instituições lá são privadas, eles não eram públicas. Então, aí eu pensava, uma senhora que chegava aqui 7 horas da manhã, era atendido, acompanhando alguém, e seria atendido 6 horas da tarde. Não tinha um lugar. Nós fizemos um grande banheiro público.
com acessibilidade, com fraudário, com todas as questões, porque a gente gosta e precisa muito de atender a nossa região. Então eu entendo que Montes Claros tem que defender as barragens grandes, as barragens médias, para garantir que esse Norte de Minas seja rico. Influenciar para que acabe essa questão da mata seca que está matando o nosso Norte de Minas. É um absurdo isso, né? Então, só temos o deputado Marcelo Freitas, deputado federal, que defende para acabar com essa questão. Os demais deputados de outras regiões, muitas vezes, né, não tem aquele interesse muito aprofundado, porque eles não estão sendo impactados por isso. A questão da água. Então, nós seremos um parceiro da sociedade rural, do sindicato rural, de todos, da CI, para pegar as pautas para o desenvolvimento regional. Então, eu acredito que os deputados da região, mesmo que não esteja na nossa base, que tenham um trabalho em favor do povo de Montes Claros, independente de que se o prefeito é de partido diferente, de A ou de B. Eles têm que pensar que é o seguinte, eles têm que brigar. Pensa bem, futuramente, o projeto Jaíba, um dos maiores projetos de irrigação do planeta, feito pelo nosso grande mineiro Alisson Paulinelli, que deveria ganhar até um prêmio Nobel da Paz, né? Porque ele resolveu o problema da fome, ele plantou no Cerrado. Hoje o projeto Jaíba é impactado pela mata seca. As pessoas têm um projeto com água que não pode fazer o desmate, é incoerência completa, sabe? Então assim, a gente... Criou-se uma política pública para suprir aquela necessidade que não pode dar continuidade em função da legislação que não é míope, né? Gastou milhões para isso, né? Então, ou seja, o projeto Gurutuba tem que ser fortalecido, o projeto Pirapora tem que ser fortalecido e Montes Claros tem que ser o carro-chefe. Aqui são 300 mil eleitores. E é claro, isso chama a atenção do político. E eles têm que defender. Então, nossa classe, né, nossa classe que eu falo geral da classe de gestores, as entidades de classe têm que trabalhar, né, sair da omissão e ir para frente, porque nós não podemos deixar que isso prejudique. Por isso que eu falo, eu diria que o prefeito ele tem que ser, embora ligado a um partido político, e só assim que se ganha eleição, mas na medida que ele é prefeito, ele tem que defender toda a população de Montes Claros e, sobretudo, ajudar os demais prefeitos a fazer uma boa gestão e todo mundo desenvolver. Não, com certeza. E esse diálogo, Guilherme, eu acho importante, né? Até te pergunto como é que é o diálogo hoje com o próprio Alex de Pirapora, que é do mesmo partido, o Zé Aparecido em Janaúba, que é teve uma eleição também surpreendente, né? 96% em Janaúba. Eles são atores importantes também nesse processo, né? De ter lideranças que representam o Norte de Minas como um todo. Esse diálogo é assim, como é que é essa relação hoje? Sem dúvida, é muito bom. Para você ter uma ideia, né, em 2017 e 2020, eu sempre recebi os secretários de infraestrutura dessas cidades no meu gabinete. Porque, além de professor, grande parte desses secretários da pasta lá, ou engenheiros, eram meus alunos. Então, eu tinha o maior prazer de, quando eles me ligavam, Guilherme, eu posso mandar minha equipe aí? Lógico, porque eles estavam começando a gestão. Como é que é o recapeamento? Como é que são as licitações? Não que eles não sabiam, mas eles precisavam aprimorar. Sim. E eu me sinto até, de certa forma, um pouco responsável pelo sucesso do Maurício em Januária, do sucesso do Alex em Pirapora, do sucesso do Zé Aparecido. Não que seja determinante, mas uma pequena contribuição na informação, no apoio técnico, porque é fundamental que a gente possa participar. Pensa bem se um lugar desse dá errado, se Janaúba dá errado. Onde essa população vai vir precisar? Daqui. Pirapora, da mesma forma. Januária, da mesma forma. Então eu vejo que principalmente esses três gestores, eles tiveram um sucesso pela capacidade deles, pela competência deles, pela visão. Mas é lógico, tudo que a gente pôde ajudar, mesmo que minimamente, a gente irá ajudar, independente de qual partido que seja. Porque Montes Claros é, antes de tudo, o norte de Minas, é representante, e a gente quer continuar fortalecendo isso, e que ele tenha mais sucesso. A votação do Zé Aparecido demonstrou que ele tem muito sucesso, do Alex, do Maurício, que eu não sei exatamente como é que foi ao final, né? Foi muito importante, e eles podem continuar contando comigo. Tudo aquilo que puder ajudar, logicamente, e aquilo que a gente puder fortalecer junto ao governo do Estado e junto ao governo federal, humildemente eu coloco à disposição. Não que vai ser uma intervenção, porque, afinal de contas, é a segunda vez que eu ocupo um cargo público eletivo, né? Eu tinha sido secretário da época do Atos, secretário na época do Humberto e vice-prefeito. Mas essa representatividade dos 151 mil votos diretos ou dos mais de 415 mil habitantes, com certeza a gente quer ajudar muito os nossos
conterrâneos do norte de Minas. Não, que bom, bom ver isso. Outro ponto assim que foi falado durante a campanha, o povo falava assim, a prefeitura não é banco não. Então, o jeito que você está falando assim, hoje a prefeitura ela tem essa condição, essa saúde financeira para tocar essas obras, e uma obra muito importante que foi falada, que há anos se fala, se Deus quiser vai se tornar realidade, a Arena Moc, né? Isso, a prefeitura hoje, só para deixar claro, já falou isso diversas vezes, mas aproveitar esse momento, tem recurso em caixa, a Arena Moc sai do papel, sai do sonho, sai da promessa? Sem dúvida, é um grande sonho, e de forma muito responsável, o prefeito Humberto Soto criou em 2018 um fundo municipal de investimento. Por que isso é importante? É um fundo de lei. Então toda vez que se planeja uma obra, projeta e abre licitação, o recurso já vai para essa conta de investimento. 100% do recurso garantido. 100% do recurso garantido. Então essas quase 2.500 obras que foram realizadas ao longo desse tempo, e essas 120, 130 que estão em andamento, o recurso está lá na conta. E é importante dizer o seguinte, essa foi licitada, está na parte final de análise documental, na análise de planilha, e nós refizemos o projeto. É um projeto novo. Nós rebaixamos o gramado, até por sugestão de quem opera a parte de esporte, ou seja, para o público ficar muito próximo. A Juliana trouxe essa demanda para a gente, conversando com as pessoas. Então, ao rebaixar, a gente aumentou a capacidade, quer dizer, inicialmente teria uma capacidade final de mais ou menos 17 mil. Com isso, nós aumentamos as arquibancadas ao final da segunda fase, pode chegar a 27 mil, mas na primeira fase ela chega a 14 mil, 13 mil, 12 mil, em torno disso. E a licitação está sendo finalizada, tem 42 milhões em caixa lá para fazer a obra. É lógico que uma obra de 2, 3 anos não é uma obra simples, é uma obra com uma certa complexidade, bem como as demais obras. E aí, qual que é, vamos dizer assim, essa falácia? A prefeitura não é banco, mas tem que ter um provimento. Nada está deixando de ser feito. Está pagando em dia os funcionários, os fornecedores, mas como nós conseguimos melhorar a nossa capacidade de arrecadação, mas o mais importante, a honestidade, para não deixar desviar nada. O prefeito olha tintim por tintim, e isso só reforçou a necessidade da gente ser mais cauteloso, mais criterioso para qualquer autorização de despesas. Então, é nesse sentido que estamos fazendo essas avenidas. O hospital tem um recurso disponível, a parte do município, e também a Arena Moc, que será também um grande espaço de eventos. Você pode ter um show. Por exemplo, nós tivemos a festa de Montes Claros, André, que entraram 30 mil pessoas e mais uns 10 mil ficaram de fora. Montes Claros tem 450 mil habitantes, né, quase, e mais o norte de Minas. Então, a Arena Moc também será um espaço, por isso que é uma arena, né? Mas lembrando, ele recebeu o nome há muito tempo do Antônio Lafetar Ribeiro, um prefeito fantástico, e a gente tem que honrar. Mas não só isso, né? Toda a reforma do Tancredo com piso novo, o Ana Lopes está novinho, estamos reformando o Major Prats, outra quadra, mais umas 20 quadras em construção por toda a região, tudo com dinheiro em conta. Por isso que, embora não seja banco, mas o dinheiro está bem guardadinho lá para ser aplicado. Então, nós vimos muito essa crítica dos concorrentes. A prefeitura não é banco, mas a questão é o seguinte, não é banco, mas também não pode ter um ralo, e nem as pessoas podem tirar o dinheiro do banco para fazer o que não é necessário. Então, por isso, com muita responsabilidade. E o mais interessante, nas licitações, está aparecendo muita empresa de fora. E eu sempre, antes de qualquer obra, a gente, depois de dar contrato assinado, nós conversamos com as empresas para demonstrar, olha, a seriedade da nossa gestão, como que é feito. Vai receber, tudo, né? O cara tem tranquilidade isso, que então, vai prestar o serviço e receber. Eu perguntei, por que essa procura por Montes Claros? Ele falou, olha, em matéria de idoneidade e tal, é a cidade que a gente pode vir com tranquilidade, que não tem intermediação, não tem propina, não tem ajuste, não tem nada, tudo é feito na maior transparência do mundo, e isso que é importante, porque isso demonstra a característica da nossa gestão, a característica do prefeito Humberto Soto, que não mudará comigo e nem com o Otávio, manteremos a mesma postura. Não, bacana. Até teve uma pergunta de um internauta, perguntando, né, se o mesmo piso vai colocar também lá no Ana Lopes, colocou no Tancredo Neves. Aí depois você jogar para a Juliana responder, né? Acho que tudo tem que ter no planejamento. Nós temos que avaliar tudo. Nós queremos construir pelo menos mais 2 ginásios grandes. É importante. Assim, aí eu vou falar um pouquinho da área, né? O Tancredo Neves é o segundo maior equipamento esportivo de Minas Gerais, né? Indoor. Só tem um mineirinho maior. Então, assim, é um equipamento importante até para o Estado. E hoje, com condições, recebe qualquer tipo de competição.
E claro, ter mais equipamentos pelo tamanho da cidade, eu acho que facilita o processo esportivo de ter mais opções, né? Para desenvolver ainda mais o potencial esportivo que tem a cidade. E descentralizar, né, o esporte. Né? Por exemplo, nós fizemos uma quadra agora recentemente lá no Novo Jaraguá. Ela tem 44, o tamanho todo, né, por 26. Então, ao colocar uma cobertura, ele transformará num grande ginásio para qualquer modalidade. Nós que praticamos o esporte, handball, sabemos da dificuldade hoje de você ter essas condições. Então, a expectativa é que, aos poucos, vai criando essa infraestrutura do esporte e chamando a iniciativa privada para estar junto. Nós sabemos que o esporte hoje é um grande canal de turismo, de geração de renda, de atratividade, de movimentação da nossa cidade. Então, nós temos que entender isso, que o esporte é um investimento que dá um retorno muito grande. Você sabe muito bem disso, né? É essa capacidade, a reforma mesmo do campo do Casimiro, gramado novíssimo, que está lá funcionando muito bem. Agora vamos investir no Ateneu, para o Ateneu ficar com essas características, né? O próprio gramado do Globo, sintético, um gramado bom. O gramado novíssimo do Jardim Primavera, verdinho, com irrigação. O Cruzeirinho, Renascença. Então, nós estamos mostrando que a várzea, os campeonatos, ele também tem que ter uma qualidade, né? Depois a gente pretende iluminar esses campos todos, à noite ter atividades, e de tal forma que, naturalmente, as pessoas vão percebendo que o lazer, a alegria, ela tem que tomar conta da nossa cidade, porque não trabalho é muito importante, mas tem outras coisas que têm que ser fortalecidas. Falando de esporte e a cultura, Guilherme, como é que acho que um outro meio importante, né, de opção de lazer, e não só de lazer, né, como trabalho, emprego, desenvolvimento. Tem o calendário que acontece normalmente em Montes Claros, mas nesse novo momento, nesse novo pensamento, claro, e a partir do momento que uma campanha ocorre, você escuta muita gente, escuta muitas propostas, escuta várias alternativas. O que se pensa hoje? Carnaval de Montes Claros, festas de agosto, Catopê, que são mais tradicionais, né, estão ocorrendo, além, claro, do aniversário da cidade. Tem algo mais? Como é que a sua administração vai pensar a cultura nesse sentido? André, é um complemento importante. Nós sabemos que Montes Claros tem essa tradição. O calendário será mantido com o que já ocorre, né? O carnaval, que é fundamental, talvez implementar, aprimorar. Né? Belo Horizonte virou hoje um dos maiores carnavais do país e muito ligado à iniciativa privada. Números concorrendo no Salvador e Rio de Janeiro. Isso, de movimento a economia. Então, as festas de agosto, o Festival Folclórico, essas atividades, a Festa do Piqui. Agora nós temos o Pro Piqui, que também é um evento novo relacionado à atividade gastronômica, apoiando os frutos do cerrado. Mas os espaços têm que ser garantidos. Além do espaço, né, a nova concha acústica, numa grande praça lá de eventos, que vai ter lugar para food truck, vai ter espaços para ter uma série de assuntos culturais. A concha já começou, uma concha muito grande, muito boa. Nós vamos ajudar a nossa universidade a concluir o seu teatro. É um teatro para 800 pessoas, com um grande palco, com uma grande estrutura, que vai melhorar muito essas condições. A universidade, a nossa Unimontes, ela é muito importante, a gente quer investir nisso, já está ajustado isso, até um recurso conseguido via o deputado Marcelo Freitas nesse sentido também. Vamos reformar completamente o Centro Cultural, recuperar aquele prédio e trabalhar com uma nova biblioteca, melhorar aquela sala de eventos que tem lá, que é fundamental, e transformar o auditório da Escola Técnica num grande teatro de Montes Claros. Cabe lá quase 1.000 pessoas, dentro das suas limitações, por causa do tamanho do palco, essa coisa toda. Além disso, nós estamos fazendo um centro de convenção lá no Distrito Industrial, que tem um espaço lá, com um palco para 400 pessoas, para ter atividades diversas, né? Para eventos culturais, feiras, simpósios, atividades de uma forma geral. E junto com a Simans, a prefeitura doou um terreno para a Simans. Já foi feita a primeira parte do Centro Cultural, agora é o auditório, de tal forma que vão ter muitos espaços relacionados com isso. E o investimento já tem o Procultura, que ele consegue um recurso do município para os projetos dos nossos artistas. Tem a questão desses projetos nacionais aí, e o próprio governo do estado abriu a possibilidade do chamamento, que chama Cincine, que nós vamos criar em todos os parques uma sala de cinema, para ter cinema constantemente para as pessoas. É um espaço muito legal, bem jovial,
que vai integrar com as demais coisas. Então o Cincine vai colocar no Sapucaia, no Canelas, no Belvedere, no João Botelho, no Futuro Parque do Village, um espaço para ter cinema para todos de graça. Bacana. Guilherme, nosso tempo, a gente falou bem aqui alguns pontos, claro que tem muito mais demandas, né, mais espaço. Já deixo o convite aqui aberto, voltar em outro momento. Te agradecer pela presença, parabenizar toda a equipe, você, Otávio, todos que trabalharam pelo sucesso da campanha. E parabéns pelo trabalho, né? Que eu acho que o resultado dessa campanha é o trabalho de anos, prestando à comunidade, dando assistência à comunidade, dando retorno à comunidade. E claro, que as pessoas reconheceram e te colocaram como essa opção importante para conduzir nossa cidade. Sucesso nessa caminhada aí, sei que o desafio é enorme, não é fácil. A luta da campanha ela é dura, mas a luta para administrar é ainda mais, né? Que é o cotidiano, é o dia a dia, é um compromisso de anos. Então, muito sucesso. Desejamos que tudo dê certo, porque é importante para nós, né, que vivemos na cidade, e que transcorra da melhor maneira possível. Obrigado. Suas considerações finais, por favor. Não, obrigado novamente ao Webterra. Muito importante a gente estar aqui. Mas agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós temos que honrar a Deus e honrar o voto das pessoas. Sabemos que realmente você falou uma coisa muito importante. Campanha é uma coisa, gestão é outra. E as pessoas têm que entender isso. Então a gente escuta muito na campanha, que não foi o nosso caso, propostas mirabolantes. Mas a gente tem que pôr o pé no chão. Nós não falamos nada que a gente não consiga fazer. Porque senão seria uma decepção, seria uma frustração para as pessoas. E a pior coisa do mundo é você frustrar alguém. Frustrar uma criança, frustrar um idoso, frustrar um jovem. Por isso que nós traçamos e nós vamos cumprir isso. E agradecer realmente a todos que escolheu o nosso nome, meu e do Otávio, que estamos juntos, né, para continuar o trabalho do prefeito Humberto Souto, e contamos com todos, principalmente você, na área do esporte, do entretenimento. A prefeitura sempre terá uma porta aberta para apoiar a iniciativa privada. Nós não temos nenhum problema com a iniciativa privada. Nós não temos nenhum problema. Nós sabemos que é fundamental que as pessoas empreendam, que ela tenha a sua rentabilidade, o seu resultado, mas sempre lembrando, aquilo que é coletivo, a prefeitura apoiará. Muito obrigado e um abraço a todos que estão nos assistindo aqui nesse podcast aqui do Webterra. Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço. Então, galera, acompanha aí esse bate-papo interessante com o futuro prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães. Um abraço a todos.